queria que o senhor me explicasse o que é um doente mental. Olha, eu acho que a melhor forma de explicar o que é um doente mental é ver rapidamente pela história. Então, a primeira vez que um homem dito normal, ele se deparou com um doente mental, ele não sabia o que era. Era tudo novidade. Isso estou falando lá para trás, né? Então ele falou que o doente mental ele tinha que dar um nome para poder compreender tudo aquilo. Então ele chamou de possessão demoníaca. Então a primeira vez que o homem dito normal viu um doente mental, ele chamou de possuído pelo diabo. Tanto é que o nome da doença mais antiga, que nunca mudou de nome, é exatamente possessão demoníaca em grego, que é epilepsia. Epi é o que está acima. E lepsis é abater. Epilepsia é abater por cima, porque o antigo, ele pensava que o diabo vinha por cima, abatia, ficava sacudindo o indivíduo no chão, ou se não, se apossava das ideias dele, do pensamento, do sentimento, da senso-percepção, e que são as alucinações e os delírios. Mas claro que isso chegou uma hora que acabou. Mas antes de acabar, coitados dos doentes mentais, que eles eram escorraçados para fora dos muros da cidade, ou embarcados naquelas famosas nau dos loucos, e eram descarregados em lugares distantes e morriam naturalmente porque ficavam abandonados à própria sorte. Bom, pois bem, essas naus, elas singraram os mares até o século XVII. Então foi longe. Mas quando chegou um pouquinho antes, no século XVI, chegou um médico holandês, John Weyer, e disse: não, doença mental, ou aquilo que vocês chamam de possessão demoníaca, não é possessão demoníaca. E escreveu um livro maravilhoso, chamado Da Ilusão do Demônio, que o demônio estava iludindo as pessoas, que não existia. Mas ele não contou o que era. E os doentes mentais não tiveram melhor sorte. Eles eram, então, internados nessas casas de internamento, que eram chamadas casas de internamento, junto com prostitutas, doentes venéreos, criminosos, porque eles não serviam, por exemplo, para trabalhar, ou eram insubordinados nas ordens que eram dadas. Então, não tiveram melhor sorte. E aí, sempre a passos largos na história, não é? Aí veio a Revolução Francesa. Nós estamos pleno século XVIII para o século XIX. E veio uma grande figura na Revolução Francesa. Eu acho uma figura extraordinária. Muito melhor do que, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Quem é essa Porque figura? como Napoleão, você tem outros grandes generais. Gengis Khan, Júlio César, Aníbal o Grande, etc. Esta grande figura se chama Philippe Pinel. O que Philippe Pinel fez de grande na Revolução Francesa? Os doentes mentais, eles eram amarrados com correntes nos muros dos hospícios. Eles eram trancafiados. O que Philippe Pinel fez? Tirou essas correntes e soltou todo mundo. E falou: doença mental, isso que vocês chamam de furiosos, de alienados mentais, esses indivíduos, eles são doentes mentais. E nunca mais os doentes mentais iriam se misturar com aquelas outras figuras da miséria, doentes venéreos, as prostitutas, criminosos, etc. Mas eles também não tiveram melhor sorte, porque não tinha tratamento. Então, por exemplo, eles fizeram, na época, um tratamento de choque. Pegavam um doente mental e ameaçavam jogar, por exemplo, num covil de cobras, para ele ter aquele susto. Davam estalos fortes para ele ter susto. Ou amarravam em cadeiras giratórias e ficavam rodando até ter uma convulsão. É mais ou menos, entre aspas,
como nós fazemos hoje em dia quando o nosso computador não funciona. Nós damos um restart ou tiramos da tomada e ligamos outra vez. Então eles queriam apagar a mente do doente para ver se quando voltava melhor. Mas eu estou quase terminando a história para dizer o que é de fato um doente mental. Mas o que aconteceu? Chegou depois o século XIX, aí vieram as grandes doutrinas, os grandes tratados de psiquiatria, aí entramos nos... Basta lembrar, por exemplo, Freud, Jung, na virada do século XIX para o século XX, foi desenvolvido extraordinariamente bem todo o conceito sobre doença mental. Aí vieram os tratamentos em 1950, que é quando foi feito o primeiro remédio anti-loucura, e assim os doentes mentais vieram até hoje, e hoje são absolutamente bem conhecidos, se sabe exatamente o que eles têm. Bom, dito isso, agora o que é, de fato, um doente mental? Como reconhecê-lo? E outra pergunta também, é fácil reconhecer o crime praticado pelo doente mental? Resposta dessa última pergunta, sim, facílimo. Primeiro, o que é a doença mental? A doença mental propriamente dita. Não vamos ficar com esse negócio que doença mental é porque está triste, porque brigou com a namorada, ou porque foi num médico recém-formado e ele falou que tem Alzheimer se tiver mais de 60 anos e lapsos minêmicos, ou se está triste e então é bipolar. Não, eu estou falando da doença mental propriamente dita. A doença mental propriamente dita é uma ruptura com a realidade. Agora, o que é romper com a realidade? É muito simples. A realidade é essa que nós vivemos. Uma mesa é uma mesa, um celular é um celular, um livro é um livro. Essa é a realidade, não precisa explicar muito. Para doente mental, não. O doente mental tem uma outra realidade. Por exemplo, um celular, alguém pôs um chip para me perseguir ou para saber das minhas ideias. Essa mesa, ela tem, olha, tem isso daqui, eu tenho a impressão que alguém pôs aqui propositadamente para que eu tropece ou para que eu caia. Alguma coisa, estão me perseguindo. Eu estou com delírio de perseguição. Eu rompi com a realidade. E eu escuto vozes, que são alucinações auditivas. Essas vozes me dão ordens. Faz isso, ou me xingam. Tá vendo? Você não está vendo que puseram um chip no seu celular? Quem é que pôs? Foi ele que está ali? Então eu posso até nesse momento me defender. Em legítima defesa, como ele pôs um chip no meu celular, eu posso partir para cima dele. Ou eu tenho uma atitude absolutamente estranha. Então eu posso tomar atitudes absolutamente inesperadas, levantar e ir embora. E todas as pessoas que estão, embora não sejam psiquiatras, não sejam médicas, não estão formadas, eles vão achar que eu sou um pouco esquisito. Esse esquisito, esse meu comportamento é observado por todos. As pessoas têm capacidade de observar, podem não dar o diagnóstico da doença, mas vão ver que eu tenho um comportamento esquisito, diferente. Então eu sou capaz de me esconder, ou aparecer num dia absolutamente quente com uma touca tampando os meus ouvidos para não escutar essas vozes que não adianta tampar, porque elas vêm de dentro. Bom, pois bem, então a doença mental é uma verdadeira ruptura com a realidade, com o mundo real. E isso é importante, o que eu vou falar para vocês. Entre o mundo delirante e alucinatório do doente mental, os delírios de perseguição, as alucinações auditivas e a realidade, o doente mental sempre vai ficar com o mundo delirante e alucinatório dele. Aquela é a realidade dele. Mas aí vem alguém e fala para mim: Guido, não tem ninguém falando aqui, como é que você está escutando vozes? Ninguém está te perseguindo.
O seu celular não tem chip, eu conheço, eu sei, aqui ninguém entrou, aqui. Eu vou achar que aquele indivíduo está mancomunado com alguém. Porque entre a loucura e a realidade, o doente mental verdadeiro sempre vai ficar com a loucura. Porque é a realidade dele. Porque é a realidade dele. Loucos são os outros que não estão vendo, não estão escutando aquilo que eu estou escutando. Por isso que quando eles cometem crimes, eles jamais se arrependem. Porque eles estão fazendo aquilo que eles acham que devem fazer. Eu já vi casos incríveis. Como, por exemplo, que eu gosto sempre de citar, um indivíduo, ele pega em plena praça da Sé, à tarde, muita gente, ele se vira, tira um revólver, mata 2 e fere um que vinham atrás. Nunca tinha visto, nada. Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento. E quando eu fui examiná-lo, eu perguntei para ele, falei, mas por que você fez isso? Você não reivindica nada, você não roubou nada, nada. E por que você fez isso? Você nem conhecia. Ele falou, não, doutor, mas tinha uma pessoa falando no celular, o senhor entendeu? Claro que eu não entendi nada. Mas para ele tinha relação. E quando esse indivíduo falou no celular, ele estava avisando um outro que ele ia ser raptado. Então nisso ele viu que tinham 3 pessoas atrás, essas pessoas, segundo o delírio persecutório dele, iriam raptá-lo, então ele pega e o que ele faz? Ele mata 2 e fere 1. Você está arrependido? Não, eu me defendi apenas. Foi uma forma de eu agir. Bom, pois bem, então vamos lá, vamos caminhar nos nossos, nessa nossa exposição. É fácil reconhecer o crime praticado pelo doente mental? Essa é a pergunta. Resposta: sim, facílimo. Qualquer pessoa pode reconhecer o crime praticado pelo doente mental. Então eu vou abrir um pequeno parêntese e já vou fechar ele daqui a pouco. Lembrando que todos os crimes, vou ser enfático, todos os crimes, sem exceção, são fotografias exata e em cores do comportamento do indivíduo. Isso é básico. E outro detalhe importante, o crime já foi praticado. Não dá mais para mexer naquilo, aquilo aconteceu, ele fez. Então, por exemplo, tem crime com multiplicidade de golpes, ausência de motivos plausíveis, não premeditou, ferocidade na execução, agiu sozinho, não escondeu o corpo e ainda ficou ali perto e a polícia veio e pegou. É um tipo. Outro tipo, um só tiro, agiu em concurso, escondeu o corpo, premeditou, etc. É um outro tipo. E é quem manda no comportamento do indivíduo? É o psiquismo. E se eu souber ver, entre aspas, essa fotografia do crime, ou seja, a morfologia, a forma como o crime foi praticado, obviamente eu vou ter dados do psiquismo. Eu posso não ter o diagnóstico, mas eu vou ter algo do psiquismo. Fechei o parêntese. Pois bem, então vamos voltar agora para a identificação do crime do doente mental. Como todos os crimes são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo, quais são as características de um crime praticado por um doente mental? Resposta: todos os crimes praticados por doentes mentais são crimes bizarros. É a bizarria que diz que aquele crime foi praticado por doente mental. Então, por quê? Porque ele está num mundo delirante alucinatório, por exemplo, e ele pratica atos que são de fato bizarros. Por exemplo, alguns exemplos de crimes bizarros praticados por doentes mentais. Aquele indivíduo, eu gosto muito de citar, porque é bem clássico da psiquiatria forense brasileira e nacional, do matador do shopping. O que ele faz? Compra uma metralhadora, entra no cinema
não dispara a metralhadora contra pessoas que nunca viu, não reivindica nada, não rouba nada e ainda é preso ali no local. Ou nós damos uma pitada de algo patológico, que no caso não é uma pitada, é uma grande pitada de algo patológico, ou nós não vamos compreender nunca esse delito, é bizarro. Agora, tecnicamente, como que se pode traduzir esse termo bizarro de forma técnica? É o conceito de compreensibilidade psicológica e incompreensibilidade psicológica. Eu explico melhor. O que é compreender psicologicamente? Compreender, eu já digo desde já, que é o crime praticado pelo indivíduo comum, pelo criminoso comum. Compreender é assim: eu estou sem dinheiro, eu pego, bato a carteira desse indivíduo. Esse indivíduo vai me delatar, eu pego, mato para queimar arquivo. Eu estou sem dinheiro, preciso comprar um carro bonito, bacana, para impressionar minha namorada. Eu dou um cheque, eu faço uma transação, um estelionato qualquer. Todos esses crimes, eles são condenáveis jurídica e moralmente, é claro, mas são compreensíveis. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, poderia não fazer se quisesse. Mas ele faz sabendo o que está fazendo, ele está querendo aquele resultado e dá para compreender a conduta. Agora eu pergunto, é compreensível um crime praticado, por exemplo, por esse exemplo que a gente deu, do indivíduo que entra no cinema e mata e não reivindica nada e atira contra pessoas que nunca viu? É compreensível um pai jogar uma criança pela janela? Sendo que essa criança é a própria filha dele? Alguém conhece algum pai que joga a criança pela janela e não está, pelo menos naquele momento, louco completamente? É compreensível um rapaz entrar numa escola, disparar contra pessoas ali sem motivo algum? São atos absolutamente incompreensíveis psicologicamente. Se nós não dermos uma pitada de psicopatologia, ou seja, de anormalidade, de doença, de deformidade mental, aí fica incompreensível. Mas então a maioria dos crimes bárbaros, eles são muitos, eles todos estariam ligados a uma doença mental? Todos os crimes bizarros estão ligados à doença mental. Você pode me dar inúmeros exemplos, você vai ver que são doentes mentais. O senhor usou o exemplo, o senhor falou agora do Nardoni, basicamente. Sim. Que ele jogou a filha pela janela. Sim. Ele seria um doente mental? Naquele momento, sim. Naquele momento, alguém conhece um pai que joga uma criança pela janela? Morto ou não? Então, uma coisa, a doença mental, ela não é permanente? Você pode ter momentos de doença mental? Essa sua pergunta é muito boa. Existem vários tipos de doença mental. Vários. Não é uma só. Mas essas doenças mentais propriamente ditas, você tem aqueles delitos ou aquele tipo de comportamento ou aquele tipo de manifestação mental que pode ser por episódios ou por surtos. E entre um surto e outro, existe um período de acalmia ou um famoso intervalo lúcido. Mas isso já são filigranas da doença mental. E tem outras que são absolutamente permanentes, doenças mentais permanentes. Então, cada caso é um caso que precisa ser estudado. Mas todos os crimes praticados por doentes mentais são crimes bizarros. A gente citou o pai que jogou a criança pela janela, ou ele está num estado, naquele momento, de completo transtorno mental, e claro que deve ter uma base dele, que permitiu ele chegar a isso. Jogou a criança pela janela, ou é incompreensível. Se fosse uma pessoa normal, não faria isso. Mesmo uma criança morta é filha. Por isso, inclusive, que ele nega a autoria? Porque para ele... Essa negação da autoria dele, porque não foi ele, na minha concepção, eu me lembro da época que eu estudei esse delito, na minha concepção não foi ele que matou, foi ela. E ela teve um estreitamento de consciência. Naquele momento de estreitamento de consciência, matou a criança,
ou ela não estava morta ainda, mas parecendo morta, aí ele joga pela janela. Então, é uma folie AD, ou seja, loucura 2. Folia e loucura, D2. Então são os dois juntos. Mas ela que tem o estreitamento de consciência e faz. E ela tinha predisposição. Pelo menos na época, quando eu conversei com o pessoal que trabalhou nesse caso, ficou para mim bastante evidente. Agora... E só uma coisa, é essa a narrativa da polícia, que agora, ela teria esganado, eu teria morrido ali, começa o processo de morte provavelmente. Da Isabela e ele joga para... Provavelmente. Agora você faz uma pergunta muito boa, eles negam. Você vai me desculpar com essa pergunta, mas eles não negam, eles assinam. Fomos nós que cometemos esse crime. Pelo menos para a psiquiatria forense. Eu volto a repetir, fomos nós que cometemos esse crime. Sabe quando? Que ele assina, eu cometi esse crime junto com ela, os dois, né? Óbvio, estou falando de folia D, é o casal. Foi quando a polícia, ela chamou o casal para reconstituir o crime. E eles se negaram para não produzir prova contra eles. Agora eu pergunto para qualquer pessoa viva na face da terra, você é acusado de ter matado o seu filho e jogado o filho pela janela. Mas você não fez, você sabe que você não fez, você não fez. Quem é o primeiro que vai querer estar na porta da polícia, esperando a oportunidade de reconstituir tudo, falar onde você pôs o pé, o que você fez, o que você não fez, para saber quem foi que matou, de fato, a sua filha. E para esganar essa pessoa que fez isso. E até provar que não foi você. Mas isso é até o de menos, quer pegar é quem fez. Sim, mas já que eu sou... além de provar que não foi você, e você está sendo acusado, e você fala, não vou para não produzir prova contra mim, você acaba de assinar, fui eu que fiz. Ainda que você não tenha produzido provas concretas do que você fez. Então esse caso, mas é um caso bizarro. Quais são as doenças mentais principais? Bom, as principais ligadas a crime. Sim. Eu gosto de dizer o seguinte, nós estamos aqui, isso é importantíssimo, nós estamos aqui conversando de doentes mentais que praticaram delitos. Então é uma fração desse tamanho, mínima, porque os doentes mentais são pessoas boas, sem periculosidade, eles podem ter comportamentos diferentes, mas são pessoas que precisam do nosso carinho. Então, doença mental não é sinônimo, nunca foi e nunca será sinônimo de criminoso, de perigoso, tem nada a ver. É igual a pessoa, o ser humano, vamos chamar assim, normal. Ele também não é criminoso, mas tem uma pequena parcela que é. Então, nós estamos falando de uma mínima parcela. Então, não é o fato de ter essa doença que ele vai ser criminoso. Isso não existe. E quem falar que existe, não sabe o que está falando. Existem muitas doenças mentais com determinadas características, mas eu vou dividir genericamente nessas doenças que têm alucinação e delírio, que tem vários nomes, que não vem ao caso dar, várias doenças mentais com alucinações e delírios, e tem outros casos, por exemplo, que é uma verdadeira doença mental grave de difícil cura, que são as toxicomanias e o alcoolismo crônico grave. O alcoolismo crônico grave, eu não falo daquele que bebe em final de semana, ou do habitual que chega em casa, toma uma cervejinha, uma dose de uísque. Não, eu estou falando do alcoolismo crônico grave e da toxicomania grave. Então são doenças mentais graves e também tem uma pequena parcela que vai a delito. Principalmente, no caso do alcoolismo, principalmente são os crimes onde envolve ciúmes patológico. Então ele, pelo uso do álcool, fica impotente, começa a desconfiar da mulher ou do companheiro, sei lá do que, desconfia e toma determinadas posições e acaba entrando em delírio de infidelidade conjugal
e pode partir para cima e realmente cometer delitos e delitos graves. A toxicomania é um outro tanto, e principalmente não durante o uso da droga, mas é no período de abstinência. O período de abstinência, que é uma carência, ele leva também a delitos. E assim por diante. Tem vários tipos de doenças mentais. E existe, principalmente para quem é o doente mental que cometeu o crime, no caso, existe algum tratamento que ele não volte ao crime, uma vez que ele não é um criminoso de fato, no sentido de pensar um crime pelo desejo? Tem como tratar esse criminoso que passou, esse doente mental que passou essa cancela do crime? A pergunta é muito boa. Qual o destino do doente mental criminoso e o que fazer? Então é assim, basicamente, se uma pessoa que não é doente mental, vamos chamar criminoso comum, se o criminoso comum ele praticou o crime, o juiz vai apenar, por exemplo, 10 anos. Por exemplo, digamos que não tenha essa diminuição, benefícios de pena, etc. 10 anos, tá certo? Com 10 anos e um dia, ele tem que estar na rua. No dia seguinte que ele cumpriu os 10 anos, é rua. E qualquer advogado recém-formado, em meia dúzia de linhas, ele põe na rua, porque não pode ficar preso. Agora, se esse indivíduo ele é doente mental e praticou o crime por ser doente mental, então o que acontece legalmente? Primeiro, ele não é um criminoso. Ele é antes um doente. Ele é um doente que praticou um crime, mas ele não é criminoso comum. Então ele é absolvido do crime, mas como ele apresenta periculosidade social, ou seja, digamos que ele matou uma pessoa e ele tem periculosidade, tanto é que ele pode até fazer isso de novo. Então o juiz aplica aquilo que se chama medida de segurança. No caso, seria medida de segurança detentiva, o que é isso? É a internação numa casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os antigos manicômios judiciários. Então ele vai para um manicômio judiciário. Quando que ele sai de lá? Primeiro, ele vai para tratamento. Vai receber remédios, laboterapia e aquilo que tiver. Seja bom ou seja ruim, ele vai receber ali aquilo que tiver. E digamos o juiz decretou 3 anos de medida de segurança detentiva, que consiste numa internação numa casa de custódia de tratamento psiquiátrico. Terminou os 3 anos, ele vai para a rua? Não. Não. Ele é avaliado quanto ao grau de periculosidade social. Ou seja, ele vai ser feito um exame de verificação, de cessação de periculosidade. Se ele apresentar periculosidade, mais 1 ano. Se apresentar periculosidade no fim desse ano, mais 1, e assim vai indo. E na minha concepção, como medida de segurança não é pena corporal, pode ser mais do que 30 anos. E muitas vezes precisa ser mais de 30. Porque a periculosidade, em alguns casos, não cessa nunca. Eu conheço várias tentativas de colocar pessoas depois de 30 anos de medida de segurança na rua, equiparando pena corporal e medida de segurança. Muitas, pelo menos as que eu conheci, elas não deram certo. Quando você coloca criminoso, doente mental criminoso na rua, apresentando periculosidade social, só tem 2 saídas, e não mais que 2. Ou mata ou morre. E às vezes mata e morre. O caso clássico do cartunista Glauco, que foi morto pelo Cadu. Doente mental, enfim, com todos os sinais e sintomas clínicos possíveis e imagináveis. Ele começou então, ele foi absolvido do crime, pegou medida de segurança, 3 anos. Cumpriu, isso está correto tecnicamente, cumpriu os 3 anos. Terminados os 3 anos, veio um perito improvisado, que não é perito verdadeiro, ele, na verdade, é um psiquiatra clínico, que não sabe nada de forense. Eu vou guardar as proporções dizendo, equivale a pegar um cardiologista clínico e levar para uma sala cirúrgica, para ver se ele vai fazer alguma coisa. Não faz nada. Mas esse daí tentou e fez, examinou naquele momento o Cadu num manicômio judiciário
e viu que estava calmo, lúcido, atento, colaborante. Não alucinava, tomava remédio, não precisava trabalhar, tinha mal ou bem 4, 5 refeições por dia, não tinha armas, etc. E disse não apresenta mais periculosidade social. Quando, na verdade, ele só estava clinicamente em estado de acalmia. Mas a periculosidade social dele era imensa. O que aconteceu? Foi para a rua, matou e depois morreu. Outro caso, o famoso, eu estou dando só casos clássicos que são conhecidos da literatura. O bandido da luz vermelha, o famoso bandido da luz vermelha. Tá bom, não tem mais nada. Depois de 30 anos de manicômio judiciário. 30 anos. Foi para a rua. Ou mata ou morre. No caso dele, ele tentou matar e acabou morrendo. É possível uma pessoa identificar um doente mental que está prestes a fazer algo ligado a crime? É possível identificar isso? Olha, eu prefiro dizer que não. Porque os doentes mentais, eles precisam do nosso amor. E claro que o nosso amor, e também de ser levado a psiquiatras para tratamento, porque é um sofrimento muito grande. Então eles precisam ser cuidados, precisam ser amparados. E dentro desse comportamento deles, eles precisam, eu volto a insistir, eles precisam de carinho. O número de doentes mentais que cometem delito é muito pequeno. Então, para falar quais são as características pré-delito, como são várias, mas em face de um quadro clínico manifesto, se eu não falasse tudo, eu estaria sendo leviano, então eu prefiro não falar, mas deem amor e carinho porque eles não são delinquentes.